Meus irmãos, eu quero rapidinho aproveitar os minutos que me restam favorável. Eu quero falar sobre um tema muito interessante, que eu fiz uma anotação e coloquei assim: nomes e títulos de Deus na Bíblia. Bem, aqui no versículo 14 do texto lido, ou melhor, nós vamos ler o 13 também para poder entender melhor. O 13 diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos, eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhe direi, Deus? Aí Deus fala para ele assim, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Esse é um dos nomes, dos títulos de Jesus, ou melhor, de Deus, no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Nós estamos diante de uma situação, o tempo não nos permite, e eu comecei a analisar uma coisa interessante. Quando a gente sente que a gente está capacitado, é a hora que a gente, na verdade, não está. Né? Há 40 anos atrás desse episódio aqui, Moisés, empolgado devido aos diplomas das faculdades do Egito, e ele, como o seu DNA era de hebreu, ele então disse: eu vou tirar o povo de Israel desse sofrimento. Né? Ele era diplomado, era homem que estudou muito, mas essa primeira tentativa de aparecer a capacidade humana, ela foi debalde. Ela foi interrompida por Deus Todo-Poderoso. Essa interrupção, ela durou cerca de 40 anos. E digo mais, ele teve que largar sua terra natal, apesar de ser um hebreu, mas ele nasceu lá no Egito. Ele vai para o deserto de Midian. E chega no deserto, ele casa com a filha de Jetro, sacerdote de Midian. E ali no deserto, eu passei por esse deserto quando eu fui a Israel. Nesse deserto, não tinha empresa, indústria, não tinha supermercado como esse que nós temos aqui, um dos maiores aqui próximo de nós, como é o nome dele, Açaí. Não tinha nada disso lá no deserto. Até hoje, quando eu passei no deserto, hoje não, há uns 10 anos atrás, lá não tem nada. Tem alguns pontos históricos. E o que nos chama a atenção é os dois montes. Horebe, que chama Monte de Deus, e também o monte chamado Monte Sinai. Mas não tem nada lá. Tem também uma fortaleza, onde era de proteção para os povos de guerra. Muito bem. Esse Moisés, há 40 anos antes desse episódio, ele se sentia capaz. Você vê que ele foi lá para mostrar a capacidade, ele matou o egípcio e não foi nem na funerária, ele enterrou na areia. E aquele provérbio que eu digo sempre para vocês: Deus viu, não gostou, tomou providência. E daqui a pouco foi denunciado e ele teve que dar uma de fugitivo. Correr, porque Faraó ia mandar prender, porque tinha matado um egípcio. Mas, entretanto, que nós observamos dentro desse período, era o período que Moisés achava o dono da cocada preta, o Altíssimo capacitado. E Deus pega ele, faz ele fazer uma caminhada, entra no deserto e vai se encontrar com Jetro.
sacerdote, muita ovelha. E ele pediu emprego a Jetro. Já disse, olha, emprego não tem para você. Se você quiser pastorear o meu rebanho, pode começar agora. E ele não tinha outra alternativa a não ser encarar. O irmão, desculpa, eu vou fazer uma quebra. O irmão Diogo, antes de você ir embora, eu preciso falar contigo. Senão depois eu esqueço. Muito bem, perdoa. Então, ele não tinha outra alternativa. A alternativa dele era encarar ali. E é o tempo de nós nos desvaziar da nossa presunção humana, da nossa capacidade humana. Porque se isso não acontecer, nós seremos péssimos instrumentos para Deus usar. Moisés levou 40 anos, é uma vida, desvaziando do eu. E quando chega o final dos 40 anos, ele estava pastoreando, o Monte Sinai está aqui e o Monte Horebe está por lá de cá. O Monte Horebe é vegetativo e o Monte Sinai não é mais pedras. E ele estava pastoreando lá o rebanho. E ali Deus apareceu numa sarça, uma árvore, e a sarça pegava fogo, mas a sarça não consumia. E ele disse, eu vou chegar para lá para me identificar melhor isso. E quando ele chega, Jeová, que estava no negócio, ó, não chega para cá, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Ah, você quer? Então tira a sandália dos teus pés. Sabe o que Deus queria falar com isso? Tira o restinho de condição humana que você acha que ainda tem. Sempre que a gente lembra, a gente acha que nós nascemos, não perdemos a coroa ainda, né? Eu sou o tal. Então Deus diz, ó, ainda tem alguma coisa. Tira isso aí. Aí Deus usou a linguagem de dizer, tira a sandália dos teus pés. Ele tinha que tirar alguma coisa que ainda estava lá. Os resíduos. Foi o que Raquel falou aqui agora. Que Jesus teve uma hora que perdeu a paciência. Não foi que ela leu aqui? Jesus chegou para os fariseus e disse, raça de quê? Por que ele usa víbora? Segundo meu avô, que era caçador, a víbora, ela se identifica com o local. Ela pega a cor do local para ela poder pegar a presa. E Jesus chamou aquela turma de raça de víbora, porque o coração daquele povo era um coração cheio de imundícia. E Jesus faz outras referências alusivo a isso, quando ele diz, ó, o que contamina o homem não é o que ele come, mas sim, o que contamina é o que sai de dentro dele. Aí ele fez ali nesse versículo, nesse texto, uma relação de coisas que está dentro do homem. Ele falou adultério, só de coisas, você lembra disso aí na Bíblia, não lembra? Para me ajudar. Então, esse povo que Raquel falou aqui, a minha sobrinha, eles queriam falar coisas boas, mas o armazenamento interno não era bom. Não era bom. E essas coisas, quando você aceita Cristo, elas têm que sair de dentro de você. A Sociedade Bíblica do Brasil, em 72, mais ou menos, eu estava com 22 anos, ela lançou um folheto, tipo um livrinho, tipo um carnezinho, ilustrativo. E uma das coisas que chamava atenção é que eles desenharam um coração
do homem sem Deus. Aí, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela registrou ali um desenho, né, que naquele desenho mostrava o homem aceitando Jesus como Salvador. E logo que ele aceita mesmo, aí a Sociedade Bíblica do Brasil, ela botou ali o coração aberto e só saía bicho ruim, serpente, rato, saía barata, saiu uma porção de coisa. Eu estou falando uma coisa que você realmente não foi dessa época, né? Foi em 72, você ainda estava no mundo da Europa, né? Mas eu me lembro disso. Inclusive, eu achei aquilo bom, eu carimbava ele, com o carimbo da Assembleia de Deus, e eu explicava mesmo a pessoa, e muita gente aceitou Jesus, porque, olha só, quando você não é crente, olha que bicharada está dentro do seu coração, inveja, porfia, mentira, fingimento, e quando você aceita Jesus, essas coisas, ó, vai embora, sai de dentro de você, amém? Então Moisés, voltando a Moisés, que a hora já está mandando parar, voltando a Moisés, ele agora estava pronto por Jeová, porque é bom quando Jeová me apronta. Eu vou me aprontar, eu já estou bom, se o pastor quiser eu prego aqui todo domingo, que eu já estou bom mesmo. Olha só, tem minhas dúvidas. Quem vai dizer que você está pronto nem é o pastor. É aquele lá de cima, Jeová. Acontece o seguinte, que aí acontece uma coisa interessante. Aí quando ele estava pronto, por Deus, e Deus vai lá, chama ele através da sarça, ele fala para Deus, Deus, olha só, deixa eu te falar um negócio, não dá para mim mais não. Olha só, eu já perdi todo o manejo, eu estou desatualizado com relação à vida do Egito. Eu estou aqui pastoreando ovelhas que nem minhas não são, elas são do meu sogro Jetro. Então, ele queria dizer para Deus assim, Deus, eu acho melhor acabar meu restinho de vida por aqui. E quando você acha assim, Deus já está, você já está prontinho, está bem afiadinho por Deus. Quando ele achou que estava afiado, ele estava pior de que uma faca cega quando você vai cortar manteiga. Estava ruim. E quando ele pensava que ele estava mal, estava despreparado, Deus já tinha passado o afiador na faca dele, que cortava até cabelo. Para ele ir. Não, eu quero me acabar aqui, Deus. Eu quero ficar aqui mesmo. Eu não tenho nem endereço mais. Eu vou chegar lá, eu vou ficar mal. Deus, não, agora é a tua vez. Agora eu vou te usar. Espera Deus te chamar para te usar. Espera. Tem gente que não suporta o Salmo 40. Só gosta de 70. Ana, e Deus leva esse rapaz para lá. Aí ele começa aqui a questionar Deus. Olha só, eu não vou entrar nos questionamentos todos, mas ele vai dizer aqui, ele vai perguntar a Deus assim, ó, no versículo 13. Disse Moisés a Deus, olha só. Quando eu vier, eu vou ter que enfrentar primeiro os filhos de Israel. Está aqui, ó. Eu vou enfrentar os filhos de Israel. E lhe disser, ó, vou falar com eles, Deus, que o Deus de Israel, o Deus de vossos pais, me enviou a vós. É a mensagem que ele, quando larga Jetro, lá no deserto, e ele leva essa mensagem para falar lá no Egito. E eles me disserem, qual é o seu nome? Aí ele pergunta para Deus, o que é que eu vou falar para eles, Deus? Deus vai e fala no verso 14. E disse Deus a Moisés. Agora Deus dialogando com ele. Sabe o que você vai falar? Eu sou o que sou. Eu não mudo. O meu poder não diminui.
o meu poder para sempre, o meu poder inabalável, o meu poder opera aonde não existe nada, eu opero tudo, e aonde tenho tudo, eu opero levando a nada. Ele é esse Deus. Dirás aos filhos de Israel, eu sou. Deus estava dando as coordenadas para ele. Eles vão te questionar. Você vê, irmão, é o próprio povo de Israel com miopia, escuta isso aí, segura isso aí, miopia espiritual. Não conseguiram, olha, escuta isso, é bom. Não conseguiram ver o brilho de Deus na vida do Moisés. Porque quando ele faz a caminhada do deserto, da casa de Jetro, para o Egito, ele estava com o brilho do Espírito de Deus na vida dele. Sim ou não? O homem Moisés estava vazio, a carroceria da vaidade estava vazia, mas a carroceria da humildade, de entender que Jeová é Jeová, estava cheia. É esse ponto que eu quero chegar, que eu quero ser também, você também deve me acompanhar. E ele disse aqui, ó, eu sou, me enviou a vocês. Deus, né? E Deus disse, mais ainda, algumas recomendações de Deus a Moisés. Assim dirás, conversa de Moisés com os filhos de Israel, dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, Moisés falando, o Deus de Abraão, aí ele invoca Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, este é memorial de geração em geração. Eu posso mudar, você pode mudar a idade, o somatório de janeiro vai tirando a sua capacidade mental, vai tirando um bocado de coisa. Eu disse para uma médica um dia desse aí, doutora, ela é muito fechada isso, doutora, a gente quando vai ficando velho, doutora, a gente é igual a café medroso. E ela, mas que negócio de café medroso? Aí ela abriu um sorriso, sabe o que ele quer? Porque o café medroso, ele traz tanta gente, sabe um pão na manteiga, sabe biscoito, sabe pão, sabe sonho de coisa, e o corajoso, ele vem sozinho, e a velhice, doutora, ela traz reumatismo, ela traz bico de papagaio, ela traz perda de audição, a nossa visão, ela traz uma porção de coisa, mas isso é o homem, Deus para sempre, ele é o mesmo. Por isso que o hino foi cantado, diz assim, ó, 84, não foi? Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás? Deus disse também, ali estou.